Aula 25. O livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios é um tesouro no que tange à sabedoria e à instrução. Ele foi escrito para demonstrar o valor de tais virtudes. Os provérbios desafiam os jovens a guardarem seus caminhos, aprendendo pelo exemplo dos mais velhos. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Esse é o livro do saber e demonstra entendimento em desenvolver esse assunto, percebido por inúmeros adágios que se unem, formando o tema central do livro, que gira em torno da instrução e virtudes morais. Os provérbios oferecem uma série de adágios possuidores de instrução acerca da maneira correta de viver. Também contém breves instruções sobre sabedoria, alegria, temperança, família, santidade e etc. O livro dos Provérbios. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Essas divinas sentenças morais descrevem o contraste entre a sabedoria e a insensatez, e entre a justiça e o pecado. O livro dos Provérbios é formado por 375 sentenças morais. Essas sentenças não se ligam nem se completam em sentido, haja visto serem em forma de pequenos adágios, expressos em poucas palavras. Esses pequenos provérbios de sabedoria divina são aplicados praticamente às condições do povo de Deus. Nos provérbios, princípios profundos de sabedoria estão congregados de forma prática. Os provérbios têm sido chamados de as leis do céu para a vida na terra. E como isso é verdadeiro, pode ser provado por classificá-los e reduzir cada grupo aos seus fatos essenciais. Os provérbios apresentam uma piedade prática. Todas as relações da vida aparecem neste livro. Os deveres para com Deus e o próximo, de pais e filhos e cidadãos. O livro dos Provérbios traz a riquíssima sabedoria que o povo judeu armazenou durante suas caminhadas, experiências, lutas e vida sofrida, especialmente no exílio. Entre os provérbios, a sabedoria começa em Deus. Aqui está a centralidade. Os sábios, ou seja, aqueles que procuram pautar suas vidas observando estes provérbios, se encontram em um nível de sensatez. Trata-se dos que confiam em Deus, que o conhecem, que refletem esta confiança e este conhecimento mediante sua conduta reta e amorosa para com seus semelhantes, de acordo com princípios divinamente aprovados. O livro dos Provérbios
é formado por 375 sentenças morais. Essas sentenças não se ligam nem se completam em sentido, haja visto serem uma forma de pequenos adágios, expressos em poucas palavras. Em Provérbios, é possível perceber que o bem e o mal estão vinculados com a recompensa e com o castigo, uma vez que Deus incorpora em si mesmo o amor e a justiça, de modo que devemos promover o bem e evitar o mal. O livro expressa uma concisa série de instruções e observações, referindo-se aos muitos aspectos da nossa conduta diária. Os padrões positivos e negativos descritos em Provérbios proporcionam-nos uma prova valiosa de conduta pessoal. O Senhor Jesus Cristo aconselha seus discípulos a serem prudentes como as serpentes. Nos Provérbios, princípios profundos de sabedoria estão congregados de forma prática. Os Provérbios têm sido chamados as leis do céu para a vida na terra. Provérbios. Data. Há controvérsias em relação à data em que este livro foi escrito. Porém, podemos situar sua escrita em cerca de 900 a.C. Tal data tem respaldo nas histórias paralelas a esse período e pela história do próprio rei Salomão, que foi um dos autores do livro. Provérbios. Autor. Salomão escreveu a maioria dos provérbios. Em 1 Reis 4, versículo 32, lemos: proferiu ele 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Proferiu ele 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Os provérbios dos últimos 2 capítulos foram escritos por Agur e Lemuel, autores que a Bíblia não menciona em outra parte. Já houve quem alegasse que a primeira parte do livro foi escrito por Salomão, em coautoria com algum sacerdote desconhecido. Porém, tal alegação não possui respaldo da antiga tradição judaica e, por isso, é colocada na categoria sem fundamento. Jesus Cristo, revelado em Provérbios. No livro de Provérbios,
Jesus Cristo se revela como a nossa sabedoria. No livro de Provérbios, Jesus Cristo se revela como a nossa sabedoria. Foi com entendimento que Deus estendeu os céus e firmou os luminares. É com conhecimento que o Senhor criou todas as coisas. Em Provérbios, temos uma prévia da sabedoria divina, a qual é a fonte para o saber. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios. Tema principal. O tema principal é instrução moral. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. A frase-chave de Provérbios é o temor do Senhor. Essa expressão é mencionada cerca de 14 vezes. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O livro dos Provérbios. Em Provérbios, é possível perceber que o bem e o mal estão vinculados com a recompensa e com o castigo, uma vez que Deus incorpora em si mesmo o amor e a justiça, de modo que devemos promover o bem e evitar o mal. Divisão. Scofield sugere a divisão de Provérbios em 6 partes. Primeira divisão, aos filhos, capítulos de 1 a 7. Primeira divisão, aos filhos, capítulos 1 ao capítulo 7. Segunda divisão, o louvor da sabedoria, capítulos 8 e 9. Segunda divisão, o louvor da sabedoria, capítulos 8 e 9. Terceira divisão, a loucura do pecado, capítulo 10 a 19. Terceira divisão, a loucura do pecado, capítulos 10 a 19. Quarta divisão, advertências e instruções, capítulo 20 ao 29. Quarta divisão, advertências e instruções, capítulos 20 a 29. Quinta divisão, as palavras de Agur, capítulo 30. Quinta divisão, as palavras de Agur, capítulo 30. Sexta divisão, as palavras do rei Lemuel, capítulo 31. Sexta divisão, as palavras do rei Lemuel,
capítulo 31. O livro dos Provérbios também pode ser dividido em duas partes, usando seus autores como referenciais. Assim, teriam a primeira divisão formada pelos Provérbios de Salomão e a segunda pelos de Agur e Lemuel. Os padrões positivos e negativos descritos em Provérbios proporcionam-nos uma prova valiosa de conduta pessoal. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Provérbios. Curiosidades.